Bom dia! Bom dia, boa tarde, meu povo. Estamos mais uma vez aqui, numa quarta-feira. Nós vamos compartilhar esse livro. Hoje é o segundo capítulo, o livro que a gente usa no programa de cura, nos programas de cura do Bálsamo de Gileade. Por conta da quarentena, que a gente não pode se reunir, eu tô gravando esses vídeos uma semana cada capítulo, assim como a gente compartilha nos programas de cura, tá? Então, também vou óculos aqui para enxergar o que tá escrito. A semana passada a gente compartilhou o primeiro capítulo e a gente definiu o que é cura interior. O que é cura interior? Cura interior é o sarar e o libertar de Deus para a nossa alma ferida. Vamos repetir? Cura interior é o sarar e o libertar de Deus para a nossa alma ferida. Então, hoje, o nome do capítulo é Compreendendo a Alma. O que é a alma? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é a alma. Onde minha alma tá? Eu tenho isso dentro de mim, sabe? Então, a gente vai começar hoje a definir o que é a alma, tá? Essa é a primeira palavra que a gente vai estudar. Nós vamos falar sobre cura interior mais um pouco, sobre o sarar, sobre o libertar, mas hoje a gente vai falar sobre a alma, tá? Que a gente vai definir. Porque se a gente não entender bem o que é a alma, a gente não vai entender o sentido da cura interior, tá? Então, nosso principal objetivo hoje é falar da nossa alma ferida, porque tratar a alma ferida é o objetivo do programa de cura, tá? Então, a alma é uma das partes do nosso ser, ok? Você tem uma alma, você não é uma alma. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo físico, tá? Então, hoje a gente vai tentar separar isso, separar nossa alma, separar do nosso espírito, quem somos, do nosso corpo. É lógico que não dá para fazer isso. Isso é só uma didática, né? A gente não consegue separar isso. Isso é um todo. Nós somos formados de um espírito, de uma alma e de um corpo físico, tá bom? Então a gente vai tentar separar isso. Já falei, tô falando de novo, para ficar bem gravado aí na sua cabeça. Tem uma coisa que a gente precisa abrir um parêntese, que é o seguinte: existe uma linha teológica que acredita em tricotomia e em dicotomia. A tricotomia, que é o que nós acreditamos, tá? Acredita que a gente tem exatamente, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. A visão dicotômica, ela acredita que nós temos um corpo e que alma e espírito é grudado, é uma coisa só. Mas isso não faz diferença para nós. Por quê? Porque se alma e espírito tá grudado é uma coisa só, então quer dizer que você também tem uma alma, ok? Então a gente está aqui para tratar a nossa alma e a nossa alma ferida, tá? O pastor Josimar diz aqui, isso não faz nenhuma diferença para nós, porque estamos procurando o quê? A cura da nossa alma, tá? Então, se sua linha teológica é dicotomista ou tricotomista, não faz diferença nenhuma para nós, porque você tem essa alminha aí, tá bom? Então, a gente não vai discutir teologia aqui. O programa de cura não é para discutir teologia. Nosso assunto é restauração emocional. Tá joia? Então, sou um espírito, eu, Maria Ângela, sou um espírito. Eu tenho uma alma e eu moro num corpo, tá? Eu não sou uma alma, isso é importante saber. Eu sou um espírito. Por que eu sou um espírito? Porque eu sou criada à imagem e semelhança do meu Pai, que é Deus, e Deus é espírito, e nós somos espíritos também, tá? Eu sei que vocês não gostam quando eu coço a orelha, mas eu coço. Não tem como, não tem edição esse vídeo, tá? Então, quando o autor de Hebreus diz que a palavra consegue separar alma e espírito, nós queremos acreditar que existe sim alma e espírito,
tá bom? E para separarmos a alma do nosso espírito, do nosso corpo, a pastora Valnice Milhomes, ela tem uma ilustração sobre uma lâmpada. Eu até peguei a minha lâmpada ali, uma lâmpadazinha minha ali do lustre, para mostrar para vocês a ilustração que ela fez pra gente entender muito melhor isso. Ela diz o seguinte, que essa lâmpada é como se nós fôssemos uma lâmpada, tá? Isso aqui, esse vidrinho, essa parte de metal, essa parte física da lâmpada é o nosso corpo, é o corpo da lâmpada. Para essa lâmpada ter luz, emitir luz, eu preciso de quê? De energia. Energia. Preciso ligar na energia. Sem energia, tá aqui na minha mão, não acende, não faz nada. É só um corpo, ok? Então eu preciso da energia e a energia para dar luz, para ela brilhar, né? Para a lâmpada acender. A energia é o espírito, é o nosso espírito, tá bom? Então a energia é o espírito. E a luz? A luz, que é produto do espírito, é a nossa alma. Deu para entender melhor assim? Separar o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. O corpo é muito fácil, né? O espírito é tudo aquilo que conecta a gente com Deus. Mas a gente vai falar mais lá pra frente, nos próximos capítulos, detalhadamente sobre a alma. A gente vai trabalhar na alma muito bem trabalhadinho, tá? Então, a luz dessa lâmpada, que a gente botou aqui como alma, é quando você olha nos olhos de uma pessoa, dá uma olhada, nos olhos de alguém, e você vê luz brilhando, tá vendo? A luz brilhando. Isso é a alma da pessoa. Quando você quer saber lá dentro de alguém, você olha no olho dela e você vê a luz brilhando. Tem pessoas que você olha, você não gosta do que vê, não é? Então, e às vezes você gosta também. Isso é a alma. Uma pessoa morta no caixão, já tentou olhar pro olho dela? Não tem essa luz no olhar. Não tem. Então, o que produz essa luz no olhar da gente é a nossa alma, tá? Eu já fui em alguns museus de cera. Você vê tudo perfeito, né? Tudo perfeito. Cada dedinho, cada ruguinha do dedo da pessoa, olhar, sabe? Isso aqui que tá precisando no botox. Tudo bonito, tudo certinho, perfeito, assim. Nem tão bonito, mas você vê. Já viu? Museu de Cera, já fui. Naquele Madame Tussauds. Já fui em Gramado, tem um Museu de Cera. Gente, você espanta, você olha assim e você fala, caraca, é igualzinho uma pessoa, que arte perfeita. Mas se você olhar dentro do olho, você não vê a luz. Porque ali é um boneco. Uma arte maravilhosa, linda, perfeita, tá? Existem até os cabelinhos assim do rosto da pessoa, do artista normalmente, né? Mas você não vê luz. E a luz que eu tô te falando é a alma, tá? Então você não vê porque você não tem ninguém ali mais presente. Não tem ninguém ali. Por isso que você não vê o brilho no olhar, tanto no morto, né? Como no boneco de cera que eu tô te falando. Não tem gente ali atrás, não tem a alma ali atrás, só tá o corpo presente agora, tá? Então esse brilho que nós vemos no olhar das pessoas é a representação da luz na nossa ilustração da lâmpada, tá? E aí, no livro, o pastor Josimar, vocês já estão lendo, fala da ilustração do computador, tá bom? Ele fala de uma ilustração prática aqui que eu gosto muito. Essa do computador eu não vou falar, que vocês vão ler aí. Isso aqui é só um resumo do capítulo, tá bom? Vocês vão ler. Outra ilustração que ele fala é de um funcionário que ele está trabalhando numa empresa há mais de 5 anos.
e ele não recebe aumento de salário. Ele trabalha numa máquina e essa máquina só funciona bem, só ele que sabe mexer nessa máquina. E ele tá muito tenso, ele precisa de um aumento, tá passando dificuldade e ele acha justo ter aumento porque tem 5 anos que ele não recebe aumento. E aí ele conversa com a mulher dele e fala com ela, esposa, e vai aí, o que a gente faz? Vou propor o meu patrão hoje, pedir a ele 100% de aumento, 200%, porque se ele me der 100, eu tô no lucraço. Eu mereço isso porque eu trabalho, eu tenho uma boa entrega no meu trabalho, só eu sei operar aquela máquina. Enfim, ele achou justo e ele se encheu de coragem, só que ele é uma pessoa que tem uma alma ferida. O que ele tem? Ele tem complexo de rejeição, ele tem a autoimagem negativa, tá? Ele tem um complexo de inferioridade tremendo, uma coisa absurda, mas ele se empoderou, como dizem aí, né? E foi falar com o patrão. Quando ele chega para falar com o patrão tá no celular. Pega o celular, ele entra na sala do patrão, o patrão na sala do celular e começa a gritar, e começa a falar alto, xingar todo mundo ali que tá do outro lado, né? E faz aquela confusão e grita e fala alto. Esse cara que foi pedir aumento, como é que ele ficou? Tremendo nas bases, tremendo as pernas. Por quê? Porque os complexos dele gritaram. Então o patrão desliga o celular e fala com ele, e aí, fala, o que você quer? Ele trava, não consegue falar, não consegue pedir o aumento. E aí o patrão começa a botar a palavra na boca dele, né? Porque quando a pessoa trava, o outro tá querendo te ajudar. O que é? Você quer que eu conserte a máquina? Não. E começa a gaguejar, não é isso. É o que então? A máquina não tá boa? Você quer mudar de posição na empresa? E o patrão vai começando a dar nervoso já, porque ele quer voltar lá a fazer as atividades dele, e tá lá o funcionário não conseguiu o objetivo dele. E ele sai dessa sala frustrado, suado, com as mãos tremendo, as pernas igual uns gravetinhos, porque ele não conseguiu ter uma comunicação assertiva por conta dos medos dele, dos complexos dele. Quem que fez isso com ele? Foi a alma dele que fez isso, entendeu? Por isso que a gente precisa tratar a nossa alma. A gente só tá no começo de uma longa caminhada, tá, gente? Então, o chefe impaciente, porque ele queria terminar de fazer suas coisas e, enfim, o cara não conseguiu. Então, por que o funcionário não conseguiu, tá escrito aqui, tô lendo, por que o funcionário não conseguiu dizer ao patrão tudo que havia planejado ao sair de casa? Porque a alma dele tá bichadinha, tá? Ele sabe o que dizer, ele sabe como falar, ele sabe argumentar, mas ele não consegue, ele não conseguiu. Por quê? Porque a alma dele não está obedecendo a ele. Quem está mandando nele é a alma e não ele mesmo, que ele é um espírito, não é? Nós não somos um espírito? Muitas vezes quando a gente não trata a nossa alma, muitas não, todas, a gente não trata a nossa alma, a gente não consegue, inclusive, falar assertivamente com as pessoas, é com o marido, é com o filho, é no trabalho. Você quer falar, você sabe fazer, mas você não faz, tá? Tudo por conta da nossa alma. Então, estamos cuidando muitas vezes do nosso corpo, porque o corpo é o que está mais aflorado em nós. Lá desde Adão, não, ele tinha uma conexão muito grande com o espírito, né? Todo dia, 6 horas da tarde, ele se conectava com Deus através do espírito, lá no Éden, né? E depois, quando Adão pecou, lembra? Ele se escondeu, porque ele se viu nu, ficou com vergonha de Deus. Eu vi e tive medo. Não foi isso que aconteceu? Adão, cadê você? Deus perguntou. Pois é, eu tive medo. E aí ele pega uma folhinha de uma figueira e tapa, como se aquela folhinha de figueira fosse esconder algo, né, gente? Chega a ser ridículo. Mas então, só aí,
quando Adão pecou, que ele teve noção do seu corpo. Até então ele não tinha noção do seu corpo. Ele tinha noção do seu espírito. E a verdade é que a gente nasceu para ter o espírito aflorado. O que acontece hoje? A gente tem uma noção absurda do nosso corpo, né? A gente sabe o tempo todo o que é o nosso corpo. A gente muitas vezes cuida muito mais do nosso corpo, cuida pouco do espírito e cuida muitas vezes nada da alma, tá? Então a gente vai tentar nesses próximos capítulos isolar a nossa alma, hipoteticamente, mais uma vez eu tô falando, do nosso corpo e do nosso espírito para a gente resolver a nossa alma. Outro exemplo que ele cita aqui, que é um clássico, é da irmã Joaquina. A irmã Joaquina é uma irmã muito respeitada na igreja. Na igreja, ela é aquela crentona, a irmã do coque, não tem? A irmã da combinação. Aí, mas em casa, ela é a megera. Megera. Ela explode com qualquer coisa. Tem dificuldade enorme na hora das refeições, na hora de botar as crianças para dormir, na hora de botar limite. Ela grita, ela berra, sabe? Um dia, essa irmã Joaquina se arrumou para ir para a igreja e ela olhou para trás, estava todo mundo atrasado. O marido atrasado, os filhos atrasados, e ela falou, quer saber, eu vou sozinha, vocês ficam para trás. Foi, deixou todo mundo para trás, os filhos e o marido, e foi para a igreja. Chegou lá, ela sentou no primeiro banco. E o que o pastor pregou? Pregou sobre a mulher rixosa, lá em Provérbios, no livro de Provérbios. Aí o pastor falando, é melhor andar no deserto do que morar na mesma casa com uma mulher rixosa. Sabe o que é uma mulher rixosa? O pastor pregando, né? É como uma goteira pingando na sua cabeça, dia e noite, dia e noite, dia e noite, uma goteira na sua cabeça. Enquanto o pastor ia pregando, ia falando, a irmã Joaquina ia, se encolhendo, queria entrar debaixo daquele banco, de vergonha que ela tava. Aí ela falou, o pastor fez o apelo, toda a carapuça serviu na irmã Joaquina, tá? E ela fazia apelo, ele fez o apelo, e ela morrendo de medo, de vergonha, olhou pro lado para dar aquela conferida mesmo, se o filho e os maridos... Se o marido e os filhos não estavam lá, né? Quando ela percebeu que eles não estavam lá, ela falou, ufa, graças a Deus, né? Porque eu sou essa daí que esse pastor tá falando. Aí o pastor fez o apelo, voltei no apelo. Fez o apelo, ela foi lá na frente e falou no ouvido do pastor assim, pastor, eu detesto ser essa mulher rixosa, eu não vou ser mais. Daqui pra frente, eu vou ser aquela mulher de Provérbios 31, você vai ver, ó. E aí ela foi pra casa, toda feliz, chegou lá, o marido tava esparramado no sofá, as crianças gritando, brincando, jogando bola pra cima, pra baixo, aquela confusão, aquela gritaria dentro de casa. E aí ela seguiu firme, botou a mesa do jantar, botou lá o suplá, botou os guardanapinhos até de tecido, botou um jarrinho na mesa, fez um suco delicioso, cheio de gelo. E aí o pessoal ficou assim, né? O povo da família. Nossa, não brigou, não gritou, não xingou ninguém ainda. O que tá acontecendo com essa dona? Mamãe mudou mesmo, minha mulher é outra. Gente, sabe quando chega alguém diferente assim, fica... A pessoa, você já conhece a pessoa há muitos anos, aí você fica olhando assim, o que tá acontecendo, né, gente? Essa mulher mudou, o que houve no culto de hoje? Pronto. Daqui a pouco, o marido pede pro filho passar jarro de suco. Até ali tava em paz, e ela se segurando, porque já tava aquela confusão dentro de casa, quando ela chegou. Quando o menino passa a jarra, derrama suco na mesa, derrama no vestido dela, derrama suco no chão, e aquilo tudo, aquela mesa linda que ela fez, molhou daquele suco de manga tudo amarelo, grosso,
sabe? Fez aquela confusão. Essa mulher dá um grito. Mas que porcaria! Tá vendo como é que vocês são? Aquele pastor fica falando lá de mulher que tem que ser assim, tem que ser assado. Mulher rixosa porque ele não mora nesse inferno dessa minha casa. Ele tinha que morar aqui. Começou a xingar e pronto, acabou tudo. Acabou o jantar, acabou a parte maravilhosa, acabou tudo. E aí, o que aconteceu? Acabou com tudo, acabou com o jantar, acabou com a noite, foi um dormir na sala, outro dormir na cozinha, as crianças foram chorando pro quarto. Ninguém dorme na cozinha não, né? Um foi dormir no quarto, outro na sala. É. E as crianças foram tudo chorando, e o suco lá no chão, e ela foi limpar tudo, já estava suada, com raiva, e falou, quer saber? Essa vida não é pra mim, não. Não consigo fazer essas coisas, não, porque essas pessoas não colaboram, tal. Moral da história, gente. Ela tentou, mas ela não conseguiu. E por que ela não conseguiu? Você acha que ela queria ser a megera? Você acha que ela queria mesmo ser uma pessoa, sei lá, bruta, estúpida, ignorante? Não, gente. Você conhece alguém assim? Você conhece alguma irmã Joaquina? Me conta, quero saber. Vai lá no grupo e me conta. Se você conhece alguma irmã Joaquina. Você tem um pouquinho de irmã Joaquina em você? Quero saber, tá? Me conta tudo. E aí, ela não conseguia, só que a alma dela foi treinada a vida inteira a ser desse jeito, sabe? A alma da gente precisa ser treinada. Não pensa que você vai assistir uma palestra de 1 horinha, de 2 horinhas, fazer uma imersão de sexta, sábado, domingo, que você vai mudar de vida. Não, gente. Por isso que o nosso programa dura, em média, 1 ano e meio, para você se treinar de muitas coisas que você aprendeu errado. Olha, eu tenho 40, né? Até esqueci de tantos, 40 e tantos, 47. Eu tenho 47 anos. E você acha que com 1 ano, 2 anos, 1 mês, eu vou tratar todas as minhas questões de infância, de comportamento, todos os meus traumas, todos o tipo de abuso, tipo de exploração? Não dá, demora um tempo. Então, o que eu tenho para te falar hoje? A irmã Joaquina, ela não queria explodir daquele jeito. Ela não gosta de ser daquele jeito, tá? Mas ela achou que ela fosse mudar com uma pregação. E ela não vai mudar, tá? O nosso espírito, vou repetir o que eu falei semana passada, o nosso espírito está pronto, mas a nossa alma precisa mudar. A gente precisa botar rédeas na nossa alma e isso leva muito tempo, tá bom? Ela tentou e não conseguiu, não porque ela é uma megera, porque ela foi treinada assim. Então ela precisa reconstruir, transformar esse pensamento, sabe? Renovar a mente, e isso demora, tá? Hoje é rapidinho e eu quero dizer para vocês que eu tô muito feliz de estar aqui. E se você tá aí precisando de alguém, tá aí nessa quarentena aí e precisa de alguém para conversar, precisa de alguém para orar com você, pode me ligar, tá bom? Um beijo grande, até quarta-feira que vem. Nós temos o capítulo 3, que vai ser aprofundando a compreensão da nossa alma, tá? Gente, segue firme, não desiste não. Não é porque você caiu um dia que no outro dia você não vai levantar e vai seguir, tá bom? Tamo junto. Beijo da Mari. Amo vocês.